Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, e não, vocês não estão tendo uma alucinação, isso aqui não é nenhum efeito especial. O que é especial é sim, que eu e a Sônia hoje estamos um do lado da outra. Estamos aqui na minha casinha e vamos gravar o nosso evangelho de hoje juntinhas. Olha só que privilégio, energia maior, que vai ficar aqui na minha casa, que delícia. E eu já peço para vocês o quê? O que vocês vão fazer? Ó, a nossa aguinha, né? Põe a sua aguinha ali para os nossos amigos espirituais virem fluidificarem. Já aproveita, já trata também do teu corpo físico e corpo espiritual, porque esse evangelho é um evangelho para dar uma iluminada em tudo aqui, além de iluminar a nossa consciência, né, Sônia? Verdade. Estamos aqui mais uma vez para iluminar as nossas consciências no sentido de percebermos o que necessitamos de trabalhar no nosso íntimo para nos tornarmos melhores a cada dia, já que é este o objetivo que nós nos propusemos quando chegamos ao outro lado da vida, na outra encarnação, e depois quisemos reencarnar novamente, porque precisamos para crescer. Que nós possamos ter um programa de evangelho iluminado, como disse a nossa Eurídice, mas principalmente com amor, porque o amor move montanhas. O amor rebenta as portas do céu, como diz o nosso querido Chico, quando é o amor de mãe, que é o amor mais puro que a gente conhece aqui na Terra, a par do de Jesus, que esse ainda é mais puro. Mas do nosso, mais próximo, é o amor de mãe. E temos a nossa querida Mãe Santíssima como um bom exemplo de como nós, mulheres, devemos nos portar e ser. E como mães, e como esposas, e como também trabalhadoras, porque no fundo ela também trabalhou. Ela não deixou de passar a mensagem do Cristo, quando ele partiu, aos outros, contando como ele era e o que ele deixou como exemplo e ensinamento para ela. Maravilha. Então, a gente já vai começar fazendo a nossa oraçãozinha de abertura para a gente poder ficar conectado mesmo neste momento, tá bem? Vamos aqui colocar uma imagem muito linda. Então, neste momento, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos unidos em Teu santo nome, nos preparando para melhorar um pouco mais a nossa compreensão das mensagens que tentaste nos transmitir quando estivesse entre nós, e que continua tentando ainda, não desiste de nós, porque envia para nos amparar os grandes amigos de espíritos de almas muito mais elevadas, que trazem também o seu conhecimento, os seus ensinamentos na prática, e também
esse nosso grande consolador, que é o Espiritismo, que também nos esclarece, nos ilumina a mente para que possamos entender o verdadeiro amor de Deus, aonde nós temos que nos conectar e, sim, neste momento, sermos, então, verdadeiros co-criadores da vontade dele, co-criando o amor, a esperança e a paz para esse nosso lindo planeta azul. Que os espíritos responsáveis por esse estudo de hoje, por esse evangelho, possam estar conosco aqui no nosso lar e também no lar de cada uma das pessoas que possam estar nos assistindo. Esteja conosco, Mestre Jesus, que estejamos contigo com o coração aberto, cheio de alegria e esperança. Que assim seja. Que assim seja. O nosso planetinha precisa muito da nossa alegria, da nossa esperança, né, Xaninha? E a gente vai fazer de tudo para tentar fazer com que o teu coração, no final desse evangelho, fique cheio de esperança, assim como queremos que o nosso também permaneça. Que a gente consiga vibrar para o nosso planeta alegria, fé, né? E por quem tem fé não desespera. Então, que a gente possa exatamente transmitir isso. E para os coraçõezinhos mais endurecidos que possam receber um pouquinho dessa alegria, dessa paz. Porque quem está feliz também não faz guerra. Então, vamos começar a fazer nossa leitura? Nós estamos fazendo Evangelho por Emmanuel e o livro que nós estamos lendo, para quem já está acompanhando, é o livro Religião dos Espíritos, que é baseado neste livro aqui, que é o livro dos Espíritos, tá? É baseado nele, são reuniões mediúnicas, reuniões que eram feitas com o Chico e sua equipe, né? Onde eles questionavam eles analisavam as questões do Livro dos Espíritos, as principais questões, né? Porque são muitas questões, e a gente vai ver que nesse livro não estão todas as questões, né? Então a gente tem são 1.018 questões. Então, de 1.018 questões, aqui não chegam, a gente não tem todas aqui, mas eles selecionaram as principais, porque algumas acabam até sendo redundantes, para quem estuda o Livro dos Espíritos sabe disso. E a questão de hoje selecionada é a questão número 781, que foi estudada numa reunião pública no dia 29 de maio de 1959. O capítulo do livro Religião dos Espíritos é 38 e o título é Perseguidos. Então, vamos lá, vou ler aqui para a gente. Batido no ideal do bem-fazer, desculpa e avança à frente. Açoitado no coração, enxuga as lágrimas e segue adiante. A indulgência é a vitória da vítima e o ouvido de todo mal é a resposta do justo. Acolhe-os, despontam no corpo da haste verde, mas a rosa, em silêncio, floresce triunfante por cima deles, enviando perfume ao céu. Sombras da noite envolvem a paisagem terrestre na escuridão do nadir. Todavia, o sol sem palavras expulsa as trevas, cada manhã recuperando-a para a alegria da luz. Lembra-te dos perseguidores sem causa que se refugiaram na paz da consciência em todas as épocas. Sócrates bebe a cicuta que lhe impõe a boca. Entretanto, ergue-se a cunhança da filosofia. A cuninância da filosofia. Estevão morre sobre pedradas, abrindo caminho a 3 séculos de flagelação contra o cristianismo nascente. Contudo, faz-se o padrão do heroísmo e a resistência dos mártires que transformam o mundo. Gutenberg é processado como devedor relapso, mas cria a imprensa desfazer do nevoeiro medieval. Jean Hus é queimado vivo, mas imprime novos rumos à fé. Colombo expira abandonado numa enxerga em Valladolid. No entanto, levanta-se para sempre na memória da América. Galileu, preso e humilhado, desvenda ao homem nova contemplação do universo. Lutero, vilipendiado, ressuscita as letras do Evangelho. Giordano Bruno, atravessando o pavoroso suplício, traça mais altos rumos ao pensamento. Lincoln tomba assassinado, mas extingue o cativeiro no clima de sua pátria. Pasteur é ironizado pela maioria dos seus contemporâneos, no entanto, renova os métodos da ciência e converte-se em benfeitor de todos os povos. E ainda ontem, Gandhi, sob golpe homicida, mas Gandhi cai sob golpe homicida,
mas consagra o princípio de não violência. Entre os perseguidores contam-se os obsidiados, os intemperantes, os depravados, os infelizes, os caluniadores, os calculistas e os criminosos, que descem pelas torrentes do remorso para a necessária refundição mental dos alambiques do tempo. Mas, entre os perseguidos sem razão, enumeram-se quase todos aqueles que lançam nova luz sobre as rotas da vida. É por isso que Jesus, o divino governador da terra, preferiu alinhar-se entre os encarnecidos e injuriados, aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão, para que se aprimore a humanidade inteira. Então a gente aprendeu aqui com essa leitura, aprendeu não, a gente vai aprender com essa leitura que, primeiro, nada é por acaso. Segundo, nunca estamos só. E terceiro, toda compensação vem depois de qualquer adversidade que possa haver na nossa vida. Que às vezes aquilo que naquele momento possa ser algo difícil para a gente, pode ter sido uma missão que assumimos em fazer aqui no planeta Terra, ou então uma prova em que temos que passar. Mas nada que acontece não é aproveitado para o bem da humanidade inteira, né, Sônia? Não só nosso. É interessante, porque este leque de entidades que estiveram encarnadas, que o nosso querido Emmanuel refere, todas elas estão interligadas entre si, por estranho que possa parecer. Eu não vou falar de todas, porque um evangelho não dá para nós aprofundarmos como deveria ser se fosse um outro tipo de estudo, uma palestra ou outra situação, mas eu vou querer pegar aqui em algumas delas, porque elas estão interligadas. Gutenberg, através da utilização de uma ferramenta que já tinha sido descoberta pelos chineses, ele pega nessa ferramenta e acaba por fazer uma sequência ser mais fácil e rápida de fazer a impressão. É a impressão. Os chineses já faziam, mas faziam de uma maneira que não era tão rápida. E ele aperfeiçoou essa descoberta. E com essa descoberta ele pôde imprimir a Bíblia em latim, inicialmente, que depois espalhou-se por todos os povos que eram cristãos. E essa ferramenta veio a permitir que no futuro Lutero pudesse então fazer a transformação da tradução, ou seja, o que ele fez? Ele transformou esta invenção de Gutenberg para um benefício dele, que era traduzir para alemão a Bíblia, deixando de ser em latim e passando a ser a língua que as pessoas falavam, e para que toda a gente pudesse entender e não só uma certa elite que conseguia compreender. Alfabetizada, que nem sequer os nobres normalmente eram alfabetizados, eram normalmente o clero, ou seja, estamos a falar dos padres, dos que faziam parte da Igreja Católica, que era a Católica Apostólica Romana, que era exatamente aquela que dominava, portanto, naquela época, o cristianismo. E nós precisamos de ver o que é que Lutero fez. Lutero não concordava com a bula de indulgência, mas não foi o primeiro a não concordar. O primeiro a não concordar foi Jan Hus, que também não queria e achava que não era como estava aquela situação a ser dada pela Igreja. O que é as 95 bulas de indulgência que ele faz a tese sobre isso? É que naquela altura a Igreja Católica dizia, e não importa qual era os crimes que cometessem, desde que comprassem a bula de indulgência já estavam com direito a ir para o céu. E nós compreendemos que assim não é. Porquê? Porque nós sabemos que a nossa consciência, onde estão as leis divinas gravadas, vai nos cobrar. Não é Deus que cobra, somos nós que nos cobramos a nós próprios, porque não estamos em paz com as leis divinas que se resumem no amor. Essas indulgências, até hoje, algumas doutrinas ainda se utilizam delas sobre outros nomes, né? Pode ser dízimo, pode ser o que quer que seja, sobre outros nomes. Ela fala, se você faz essa parte, você conquista seu espaço no céu. Não é assim que funciona. A mudança tem que ser aqui. Exatamente. E sem isso não é possível. Também temos aqui a questão do Giordino Bruno, que vai fazer a transformação para o pensamento filosófico, que vai permitir, de alguma forma, que venha uma noção diferente de como é que a gente deve pensar, já uma liberdade de pensamento que é utilizada depois, no século XIX, pelo nosso querido Kardec, já ampliada por outros filósofos também que vieram a posteriori. Então nós precisamos compreender que todos eles foram precursores para que nós chegássemos aos tempos atuais. O nosso querido Pasteur, por exemplo, é responsável por dar origem às vacinas que nós conhecemos hoje. Pasteur.
Pasteur, exato. Às nossas vacinas dos dias de hoje. Porquê? Porque ele começou a pensar que se ele desse, portanto, uma dose menor a uma pessoa, ela passava a criar anticorpos que iriam permitir que combatesse a doença, porque é o teu organismo, é o nosso organismo que combate as doenças. Ou seja, se nós não conhecemos a doença, nós tivemos esse exemplo com o Covid, o nosso organismo não conhecia o Covid e, como tal, não conseguia combater essa doença porque era estranha, não havia anticorpos. Por isso é que nós somos vacinados desde crianças. Há determinadas doenças que antigamente matavam e agora deixaram de o fazer a partir do momento que nós começámos a ter anticorpos que combatam. Às vezes acontece que mesmo vacinados nós possamos partir para o outro lado da vida. Mas isso vai acontecer porquê? Porque nós temos uma baixa imunidade. E aqui entra novamente a doutrina espírita. Porque esta baixa imunidade tem a ver com as nossas necessidades de espírito. E isso implica o quê? Implica que eu faça uma cura minha de espiritual, e é a cura espiritual que vai influenciar o meu corpo físico no sentido de ser mais não permeáveis às doenças, que possa combater de uma forma mais fácil. Quando eu me irrito, eu baixo as minhas defesas, inclusive físicas. E nós temos uma história muito bonita, que é de Humberto de Campos, que é do irmão X, ou seja, está com esse pseudónimo, mas a pessoa é Humberto de Campos que dita, e esse nosso amigo fala do Barmin Bicas. Barmin Bicas é um senhor que se tornou espírita na Terra e sabia que uma das suas consequências mais complicadas para a sua vida era o quê? Era ele irritar-se. Era isso que ele precisava de trabalhar, porque ele era muito irascível, estava sempre muito irritado, muito colérico. Então, ele começou a tomar nota das vezes que ele secularizava durante o dia. Ele fazia aquilo que nos ensinou o nosso querido Santo Agostinho na pergunta 919, no Livro dos Espíritos, conhecer-se a si mesmo. Então começou a tomar nota. Foi tomando nota das vezes que se irritava com a mulher, com os filhos, que se irritava com o vizinho, que se irritava no trânsito, e também com os netos, e estranho que possa parecer, com os netos era com quem ele menos se irritava, é com quem ele tinha mais tolerância e paciência, e normalmente é assim. E o que acontece é que ele percebeu que tinha X valores de exasperações no final da vida. Isso foi o suficiente para ele reduzir em 20 anos a sua existência que ele tinha planeado, porque ele foi destruindo a pouco e pouco o seu corpo físico. Então reduziu o tempo. Então ele quis passar esta mensagem para nós a dizer: controlem os pensamentos, controlem as ações para que possam permanecer o tempo que vocês propuseram-se a ficar aqui. Quem diz nas exasperações, nas irritações que vão dando cabo do nosso corpo físico, vós podeis dizer assim, vocês podem dizer assim. O quê? Como é que é possível? Então, quando nós nos irritamos, o nosso coração não começa a acelerar mais? Não afeta o estômago, começamos a ter uma dor de estômago. Não vai fazer com que as nossas células fiquem com uma grande tensão por causa do sangue estar a correr mais do que deveria? Então estão a ver que aí está a percepção. A própria ciência está a chegar à conclusão. Houve um estudo recente em que foi colocado 2 grupos de pessoas que tinham doenças oncológicas. Umas oravam, as outras não oravam. As que oravam tinham maior taxa de sucesso em termos de cura, ou de redução da própria doença, ou de controle da própria doença. Quem diz com as questões oncológicas também nas situações de doenças crónicas, como a fibromialgia, que os estados emocionais têm impacto nas dores. Então é preciso fazer um trabalho. Ela está a fazer assim com a cabeça porque ela tem essa doença, portanto, associada. Então, nós vamos compreendendo que tudo tem uma causa, e a causa está no espírito. No espírito não estar em paz de consciência, como falávamos no início. E por isso vamos pegar aqui na pergunta 781 do Livro dos Espíritos, para nós entendermos. Tem um homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não, mas tem às vezes a de embaraçá-la. Todas estas pessoas que nós falamos aqui foram, de alguma forma, ou assassinadas... Você tem português de Portugal, não é? É entravala. Entravala, ok, tá. Vocês não usam esta palavra, é isso? Não, a resposta no português brasileiro seria não, mas pode entravala algumas vezes. Okay. Embaraçar... Pronto, aqui está aqui o português de Portugal. Estão a ver as diferenças, mesmo falando a mesma língua, nós temos diferenças. São 200 palavras diferentes que nós falamos, não é? Pelo menos por enquanto. Então, embaraçá-la é muito importante que, ou entravala, como dizia a nossa querida Eurídice, não é possível. O progresso vai sempre se dar.
Galileu Galilei voltou atrás, foi preso, voltou atrás ter dito que, através de ter visualizado que a Terra de facto circulava em torno do Sol, algo que Copérnico, 100 anos antes, já tinha dito matematicamente era assim. Ele comprovou pelo telescópio, que ele aperfeiçoou, também era uma invenção que não é dele, ele aperfeiçoou uma invenção que já existia antes. Estão a ver? É sempre assim. Está tudo a trabalhar para o mesmo, ok? E ele disse... ele negou e depois disse a seguinte, uma frase que foi famosérrima, mas no entanto ela move-se. No entanto a Terra move-se em torno do Sol. Ele deixou esta frase. Contradizeu-se, mas logo a seguir disse isto. No entanto ela move-se. E ela não deixou-se mover. Por mais que as pessoas queiram dizer que a Terra é quadrada, está comprovado que a Terra é redonda. Há pessoas, ainda hoje em dia, em um determinado sítio na América do Norte, que dizem que a Terra é quadrada, quando cientificamente está mais do que comprovado que ela é redonda. Então, quando nós não queremos aceitar, nós podemos ficar cristalizados nas nossas ideias, mas os outros à volta não vão ficar, porque o impulso vai ser dado. Então, como viram, naquele caso que eu falei, Gutenberg, Lutero, John Hus, todos eles trabalharam para a mesma coisa, para a possibilidade de que chegasse a doutrina, neste caso cristã, a todos os povos na língua deles, para que toda a gente pudesse entender. E foi isso que permitiu que nós chegássemos aos dias de hoje a ter a doutrina espírita. E também foi isso que permitiu aquela Revolução Francesa, onde há a liberdade do pensamento, que foi provocada pelos filósofos, aqui falamos do Giordino, por exemplo, todos eles, de alguma forma, contribuíram para isso. O Giordino também era alguém que pertencia ao clero, está bem? Só para deixar claro. Ele tinha a liberdade de poder pensar, de mobilizar, e todos eles tinham, de alguma forma, maneiras de acesso ao estudo. E porquê? Porque nasceram numa situação reencarnatória que permitiram isso. Eles vieram com essas missões. E a gente tem que lembrar, assim, nos foi ensinado, né, que o progresso vai acontecer. Deus, a programação dele é que todos nós alcancemos os mundos mais elevados. O progresso é inerente a qualquer ser humano. Todos vão evoluir. Se alguém entrava essa marcha, que é o que ele comenta aqui na pergunta, vou fazer continuação da pergunta, tá, Sônia? Que é 781A. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e fazer retrogradar a humanidade? A resposta é: pobres seres que Deus castigará, serão arrastados pela corrente que pretendem deter. Eu até só faria na minha interpretação, o castigar não é esse castigar que a gente imagina, então Deus vai lá e vai punir a pessoa, não. A punição é a gente. O castigo de Deus é se afastar de nós e deixar que a gente, através de nossas próprias ações, a gente aprenda a voltar para o caminho correto, né? Vamos imaginar que isso é uma linha reta para chegar até Deus, e para poder também ter outras linhas cheias de curva. Então, tem pessoa que tem gente que vai dar curva para caramba, vai dar a volta, depois, né, pega o caminho errado, mas uma hora ele chega, vai demorar mais. Agora, aquele que vai em linha reta, ele chega primeiro, mas o objetivo é que todos alcancemos o mesmo ponto. E aqueles que atrapalham, eles vão, por si só, serem punidos, porque quando você está, por exemplo, eu estou muito infeliz aonde eu estou, porque quem faz os outros infelizes é porque também não está feliz, né? Então, eu estou muito infeliz aqui. Se eu estou infeliz, eu vou continuar infeliz, porque eu não consigo andar em linha reta, eu estou pegando algum atalho aqui que não está funcionando, né? E para Deus não tem atalho, a linha reta e acabou. Então, essas pessoas acabam sofrendo pela essa punição que que é uma consequência da própria ação dele. Aí, uma outra coisa que eu queria falar, até pelos momentos que a gente está vivendo agora, a gente não tem muito tempo, mas eu vou falar. Deixa-me só ler aqui esta parte antes de passar para aí, porque é a continuação. Tá. Sendo o progresso a condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Por exemplo, Kardec foi-lhe dito, e isso está nas obras póstumas, podem ler lá, que se ele não cumprisse a missão que trazia, havia alguém para o substituir. Portanto, só ia atrasar, não ia fazer com que não viesse a doutrina espírita, que fazia parte do progresso. Quando estas se tornam compatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina. O que é que acontece? Essas pessoas que estão a entravar também partem para o outro lado da vida. E vêm outras que trazem esse conhecimento. Então ele não vai ser entravado. Porque eu vou mudar de estágio. Eu entravo temporariamente enquanto estou aqui. É momentâneo.
Porque eu parto e ficam outros que trazem esse conhecimento, e é de propósito que Deus faz reencarnar essas pessoas, por isso é que há determinadas alturas que o progresso é muito mais rápido, porque Ele manda, no fundo, entre aspas, fazer com que reencarnem estes espíritos com essa missão, ok? Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Queiramos ou não queiramos, mesmo estando a olhar para a situação que estamos a ver agora na Terra, isto não está à revelia de Deus. Deus sabe o que está a fazer. A lei da destruição é uma das leis que faz parte, exatamente, do progresso. Ela permite o quê? Que haja a transformação. O que acontece? As pessoas que partem vão continuar a viver e terão outras oportunidades para reencarnar. Aqueles que ficam são convocados a pôr em prática a caridade, a benemerência, a benevolência. Pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um grande progresso, porque os espíritos que reencarnaram fizeram com que os que estavam cá fossem criadas as Cartas das Nações Unidas, fossem criadas várias coisas. Neste momento estão a tentar, de alguma forma, fazer com que esse progresso que aconteceu naquele período deixe de existir. Não vai acontecer. É só momentâneo. A Segunda Guerra Mundial, o Hitler também pensava que estava a ganhar a guerra, mas no final perdeu-a. E é assim com todos, porque Deus sabe o momento certo que as coisas vão cessar. E é tudo aproveitado para nós aprendermos a respeitar o nosso corpo, a respeitar o nosso planeta, a respeitar o próximo e a fazer aquilo que Ele nos pediu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Aí, esta parte que Deus nos pediu é que Jesus trouxe a mensagem de Deus para nós. É Jesus que diz isto, mas é sendo uma dirigência do próprio Deus. E aí a gente chega nessa parte final que é o que a Sônia fala, né? De amar a Deus sobre todas as coisas, próximo como a si mesmo, que é o quê? É a gente utilizar para poder fazer essa nossa caminhada de forma mais reta, é exatamente utilizar desse exercício do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, primeiro amar a Deus. Né? E o amar é eu amo, não, eu amo, existem vários adjetivos que se somam à palavra amor, né? Eu amo, eu respeito, eu admiro, eu confio, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu mesmo. Então, primeiro a Deus, depois a mim, porque se eu não tenho nada para dar, eu não dou. Então, como é que a gente se ama? Aprendendo, exercitando, praticando cada dia tudo aquilo que foi ensinado dentro da moral cristã. Como é que eu posso ser útil para o próximo? Tanto intelectualmente, que pode ser através do meu trabalho, através de um trabalho voluntário, por exemplo, pode ser, quando eu digo trabalho voluntário, é você passar para o outro aquilo que você tem de expertise, né? Eu sei fazer, como é que eu posso ensinar a outra pessoa para poder ela ter dignidade, conquistar o trabalho, o dinheiro dela com dignidade. O que eu posso fazer? Por exemplo, já dei aula de alfabetização para idosos. Vou fazer tricô, crochê. Vou ensinar mães que podem fazer isso para poder utilizar isso como meio de sobrevivência. Então, isso também é um trabalho intelectual. E o trabalho moral, que é o quê? Mesmo tendo trabalho intelectual, você tendo a sua moral, ou seja, você fazendo isso por amor ao próximo, por se sentir, por gostar de se sentir útil a este próximo, né? Mesmo independente do próximo, porque o próximo é próximo, seja bom ou seja ruim, né? E cada um dentro da sua maneira vai achar uma forma de fazer o bem ao próximo. Então, quando a gente fazendo isso, a gente vai acabar indo da linha reta em direção ao Cristo. Ele fala que é por isso que cadê? Deixa eu fazer um resumo. Aceitando a morte na cruz, de maneira a estender a glória do amor puro e a força do perdão para que se aprimore a humanidade inteira. Ou seja, Cristo sofreu, mesmo tentando nos ensinar. Porque a gente fala, eu vou fazer isso, mas isso me faz tão mal, mas eu não quero fazer, não estou bem, eu não quero fazer porque isso me incomoda. Eu não quero... Bom, se não quer fazer, eu prefiro ficar assistindo televisão, ou eu prefiro, sei lá, se a gente enxergar dessa forma, a gente não vai praticar o bem mesmo. E Cristo mostrou que não é esse o caminho. Ele saiu da zona de conforto dele para poder fazer o papel dele, para nos trazer o ensinamento de espíritos mais elevados, né? Que já estão muito mais próximos da compreensão do que é Deus do que nós estamos. E ele fez isso, e ainda assim morreu, ele foi flagelado, pregado numa cruz, humilhado,
E ainda tudo isso diante da mãe dele, e no final, o que é que ele faz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Aí a gente vê o nosso mundo. Como é que a gente está hoje? Por que existem as guerras? Por que o nosso coração, como a Luciana falou no começo, nosso coração está revoltado e a gente fica jogando energia ruim, etc. Por que isso tudo? Porque a gente não sabe ainda perdoar. Perdoar não é esquecer, é lembrar de que alguém te feriu, mas não julgar o próximo pelo ferimento dele, porque primeiro, como espírita, a gente... Desculpa, minha cachorra, gente. Como espírita, nós sabemos que nem todo mundo... só um pouquinho. Frida, como espírita, nós sabemos que nem todo mundo está preparado para entender esse perdão, né? E a gente não precisa esquecer, porque esquecer quer dizer que você pode acontecer de você deixar outra pessoa fazer o mal para você de novo. Então simplesmente você não deixar que nada de mal lhe faça, lhe seja feito, e se isso acontecer, não devolver com outra maldade. Por isso que existem as guerras, porque não existe o perdão. Então esse perdão é importante, né, Sônia? Sim, a paz começa em nós, em cada um de nós. Não é nos outros, é em nós. E enquanto nós não pacificarmos o nosso interior e pacificarmos com os outros, enquanto nós não nos pacificarmos com a nossa própria família consanguínea, é difícil ter paz no mundo. Porque a paz dos povos é reflexo da nossa instabilidade interna e da instabilidade com aqueles com quem nós crescemos, que são a família direta e consanguínea. Mas a nossa verdadeira família é espiritual. Porque eu hoje sou amiga da Eurídice, noutra vida já posso ter sido sua irmã mesmo, consanguínea, como posso ter sido sua filha e ela ter sido minha mãe. E isto é um papel que a gente vai trocando. E faz parte. Enquanto nós não aprendermos a amar-nos e a amar o próximo, vai ser muito difícil amar a Deus. Porque é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Enquanto eu não olhar para mim e dizer eu preciso e mereço paz, e que essa paz só é conquistada se eu fizer o bem, todo o bem que está ao meu alcance. Nós falamos muito da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, que diz que nós somos responsáveis por todo o mal que resulta do mal que fazemos, mas também de todo o bem que poderia ter resultado, e nós nos omitimos, ou seja, nós não fizemos, ficámos quietos. E nós não podemos ficar quietos. E numa situação em que nós vimos tantas guerras no mundo físicas, nós precisamos de fazer a oração. Orar por esses povos. Orar por essas pessoas que estão perpetuando estas dores. Como diz ali, todos eles, mais cedo ou mais tarde, vão partir para o plano espiritual e vão ter a sua consciência a cobrar-lhes. Porque a lei divina está gravada na consciência. E eles vão ter tanta dor que o remorso será tanto que vão passar muitas encarnações para conseguirem recuperar o trajeto de volta ao caminho do bem. Então, oremos por eles, porque é muito sofrimento. Nós temos a literatura espírita cheia de casos destes. Um dos exemplos é Jesus Gonçalves. Leiam a história de Jesus Gonçalves, ela está disponível na internet. Eu não vou detalhar muito, estamos em cima da hora, mas basicamente ele foi Alarico I, Alarico II, foi cardeal Chilier, e ele veio numa encarnação em que passou por uma doença muito grave, bastante dolorosa, mas que ele conseguiu, inclusive, consolar aqueles que estavam à sua volta, sobre os quais ele era responsável por eles estarem naquela condição, porque ele os tinha, de alguma forma, comandado no passado. Então, vejam, ele para restituir o seu corpo perispiritual a uma forma já compatível com o amor, ele teve que passar por essa doença física. Mas também, com isso, ajudou muitos que estavam à sua volta a necessitar de amparo que ele tinha prejudicado lá atrás. E continua ajudando mesmo depois de morto. Exatamente, e convocou Divaldo para isso. As instituições que ele criou são, como disse, não vamos estender isso, mas as instituições, né, que ele, foi uma, na verdade, né, depois disso outras começaram a seguir o mesmo trabalho que ele. Melhorou bastante as condições dos nossos irmãos que estavam naquela condição. Sansenise. Exatamente, nós usamos lepra no nome antigo, mas que hoje em dia já não se utiliza. Então é muito importante que nós compreendamos. Divaldo Pereira Franco foi convocado espiritualmente por ele para ir lá fazer as palestras, já que ele já não estava encarnado e precisava de um encarnado para isso. Então, o nosso querido Dio, onde quer que se encontre, queremos lhe enviar um grande abraço. Tio, como muita gente lhe chama, não é? O tio, obrigada. Muito obrigada, porque sem ele, talvez a doutrina não se tivesse espalhado tanto. Chico e ele são fundamentais para nós termos a doutrina hoje, inclusive na Europa. Então, muito obrigada do fundo do coração de uma portuguesa a esses dois espíritos e àqueles que se comunicaram através deles. Muito obrigada.
E aí isso me lembrou uma música, que eu vou cantar esse pedacinho da música, porque a Sônia sabe qual que é, do coro que nós participamos, que hoje inclusive tivemos ensaio, que é amando-me, amando-te, amando-nos uns aos outros, como sonhaste um dia, vai acontecer, querido Jesus. Então, olha, vai acontecer. Vamos fazer nossa parte para a gente estar lá o mais rápido possível, para a gente sofrer menos, porque quando a gente confia, dói menos. Então, a dor vai acontecer, mas o sofrimento some, né? Esse é o objetivo. Vamos crescer, chegar lá todo mundo junto. Então, que o lar de vocês possa ser iluminado e abençoado, assim como queremos que o nosso seja, né, Sônia? Isso mesmo. E aí, agora eu vou dar os nossos recadinhos de hoje. Nós temos, nesta terça-feira, não, desculpa, começa agora aqui, ó. Desculpa, neste sábado nós temos a leitura, continuação da leitura do livro Paulo e Estevão, segunda parte ainda com o título Lutas e Humilhações. Vai ser a 19ª leitura. O horário, Brasil, 16 horas, Portugal, 20 horas, onde nós vamos dar continuidade à leitura do livro, que está numa parte muito linda, falando sobre a família, a relação de Paulo de Tarso com o pai dele, e com os outros familiares também, qual é a atitude de Paulo, o que Paulo aprendeu com isso, né, e o que os outros também podem ter aprendido com essa situação. Vale a pena continuar nesse estudo e participarem junto conosco. Esses programas são gravados, vocês podem acompanhar aqui, ó, se olhar embaixo, está escrito assistir ao vivo, pelo Facebook, através da Web Rádio Estacão da Luz RN, e pelo YouTube, Estação da Luz Tracinco Tavares. Assistam, divulguem, comentem, podem fazer suas perguntas, as perguntas chegarão até nós através desse telefone que está passando aqui embaixo, por exemplo, que é o 5584 98 185 3100. Lembrando que 55 é para quem está fora do Brasil, tá bem? Vai digitar mais 55 ou 0055. Para quem está no Brasil, não precisa digitar esse 55, ok? Continuando ainda falando sobre Paulo de Tarso, nós temos aqui as epístolas, estamos estudando as epístolas através da ótica espírita, né? Então chama Epístolas Visão Espírita, e no momento estamos estudando a primeira carta aos Coríntios, né? Estamos, acho que no capítulo 15, né, Sônia? Isso. Estudando a primeira carta aos Coríntios, as cartas que Paulo de Tarso fez à comunidade de Corinto. Ok? Então vamos acompanhar também esse estudo no Brasil, terça-feira, 16 horas, horário do Brasil, de Brasília, e de Portugal, 20 horas. Então, esteja conosco nesse estudo maravilhoso das epístolas que as meninas Kátia Borloni, Sandra Boari, a nossa querida Heloísa, temos também a Sonja, que agora não consegue estar mais conosco, ela assumiu outros compromissos também, mas continuando, porque a gente tem que fazer assim, ó, vamos divulgar, vamos trabalhar para poder fazer o máximo possível que as mensagens cheguem às pessoas queridas, que estão realmente com interesse em aprender. Então, por isso a gente humildemente, né, Sônia, a gente pede a você que divulgue esses estudos também para as pessoas que vocês conhecem, para os seus amigos, familiares e principalmente para os seus inimigos. Não para falar para eles, olha, eu já aprendi, você tem que aprender. É para dizer, eu quero te mostrar para você o que eu já aprendi e lhe pedir desculpa por tudo que eu possa ter feito. Olha que exercício de humildade, né? E aí essa pessoa vai assistir ou não, né? Se não assistir, tá tudo certo. Se ela assistir, quem sabe ela aprende alguma coisa também, e aí vocês vão ser grandes amigos para a eternidade, porque um dia a gente vai se encontrar todo mundo como irmãos de verdade, porque afinal de contas somos o quê, Sônia? Uma grande família? Espiritual, universal. Muito bem. Parece um jogral aqui, né? É isso. Olha, mas muito obrigada por vocês estarem conosco. Obrigada, Sônia, por estar hoje comigo aqui em casa. Obrigada eu. Muito obrigada, meus queridos que estão desse lado. Obrigada ao Tavares. E que nós possamos continuar a aprofundar, a estudar, mas não ficar só no intelecto. É preciso vivenciar. Um pouquinho a cada dia. Foi isso que Saulo de Tarso fez na sua vida, o nosso querido Paulo. Foi vivenciar um pouquinho a cada dia, até que chegou ao ponto que ele já dizia, já não sou eu que vivo, mas vós, ó Cristo, viveis em mim. O que é que isto quer dizer? Que ele já vivia o Evangelho que Jesus tinha pedido para nós vivenciarmos. Não é tudo o que ele faz como espírito puro, mas é exatamente o que a gente já consegue fazer no patamar de evolução em que nos encontramos. Nós temos sempre aquela desculpa a dizer, era ele, está lá à frente, não é? Não,
Ele não nos pediu para sermos espíritos puros. Ele disse, aquilo que eu faço, vós podeis fazer, desde que tenhais a fé de um grão de mostarda. Então, nós conseguimos perdoar. Aquilo que está no Sermão do Monte, e que Mahatma Gandhi, que não era cristão nesta vida, ele diz que se tu desaparecesse do mundo e ficasse só o Sermão da Montanha, o trabalho do Cristo estava lá. Então, lembremos de estudar o Sermão do Monte e vivenciar. E a Frida também dá boa noite para eles. Muito obrigada por vocês estarem conosco, porque eu também sou animalzinho e já estou aprendendo. Então, quando eu virar gente, eu já sei alguma coisa. Vamos ver se alguma coisa entra aqui nessa cabecinha pequenininha. Beijo para vocês todos e vou fazer nossa oraçãozinha de encerramento. Não sem antes colocar essa imagem maravilhosa do Mestre Jesus abençoando, iluminando o nosso querido planeta azul. Pai, irmão, nosso querido amigo, nosso mestre, pedimos que olhar pelo nosso planeta, que acalmar os corações que ainda não conhecem o teu, ainda não aprenderam a te conhecer e não aprenderam a conhecer o nosso Deus, Pai. Acalmar os corações daquelas mães também que possam estar perdendo seus filhos para essas guerras, para essas confusões criadas por nós, seres humanos. Pedimos também e que ilumine, Mestre Jesus, o coração também das crianças que por causa dessas guerras também perdem os seus pais. Pedimos que iluminem a todas essas famílias que pelas dificuldades que podem estar passando, não têm o que comer, como se aquecer, não têm onde morar, perdem seus lares, que a esperança não falte nesses corações. Mestre Jesus, pedimos também que olhai por todos aqueles trabalhadores da tua seara, que eles possam estar cada dia mais fortalecidos, prontos para cumprir o seu papel nesse grande trabalho do bem. Mestre Jesus, pedimos também por esses espíritos abnegados, trabalhadores também da seara de Deus, que não desistem do nosso planeta, vindo, voltando até nós, quando às vezes até já podiam estar muito mais na frente, mas que decidem estar ao nosso lado, para nos amparar nos momentos de dificuldade, para nos fortalecer, para nos ensinar e estar sempre passando para nós, transmitindo para nós a tua vontade, Mestre Jesus, e a vontade do Pai. Porque tu e o Pai são um só, e que um dia, e que esse dia esteja cada vez mais perto, possamos nós também sermos um só com o Pai. Um só com o Pai e com o nosso irmão. Esteja conosco durante essa semana e que possamos nós a cada segundo estarmos contigo, lembrando do seu amor, da sua paz, do seu carinho, do seu olhar para com o mais necessitado e assim refletirmos a tua vontade aqui na terra, como também já é no céu. Que assim seja. Que assim seja. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.